apertado, duro aí, só procurar o pastor Igor, né, que ele te dá uma oferta. Amém, gente? Vamos para a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 7. Segundo livro escrito aos reis. Capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Ajuda aí, gente. Dá um socorro aí. Vou ajudar você. Tá depois de 1 Reis. E aí, antes de 2 Samuel? Crônicas? Crônicas é depois. Vocês querem me pegar na curva aqui? 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônicas, 2 Crônicas. Acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Grifa isso na sua Bíblia e repita comigo: é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu os acompanhou. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós cremos que a Tua palavra, ela é eficaz, ela é poderosa, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós te pedimos, fale conosco, Deus. Nós ansiamos em ouvir a Tua voz nessa reta final de ano, e nós sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer ainda esse ano na nossa vida. Se você crê nisso, dá o amém mais forte que você puder nesse lugar. Pode se assentar. Eu queria compartilhar com você esse texto. Eu confesso para você que aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que gostam de pregar a mensagem, quando lê um texto desse, a primeira coisa que a pessoa pensa é: aonde ele vai com esse texto, né? Porque não é um texto comum de se ouvir numa igreja. Não é um texto, quantos aqui já ouviram essa história, que o machado se soltou? Quem já ouviu? Poucas pessoas ouviram essa história. Então, é um desafio tentar trazer algo profundo, um aprendizado, mas eu quero que você se atente àquilo que Deus quer falar, que foi uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E o texto ele está baseado em um ambiente onde os servos do profeta Eliseu chegam nele e falam assim: ó, está pequeno demais aqui para nós. Repita comigo: está pequeno demais. Aqui revela uma mente inconformada com a situação que está vivendo. Aqui revela um pensamento que muitos de nós, às vezes, não temos esse pensamento diante da situação que a gente está vivendo, porque nós somos pessoas que às vezes se conformam com a realidade que a gente está passando. A gente se acostuma fácil demais, às vezes, com algumas coisas. E quando entramos para um ambiente de igreja, um ambiente eclesiástico, algumas coisas pioram, porque algumas informações são depositadas dentro do nosso coração, nos trazendo a viver cada vez mais conformados com, por exemplo, o pouco, aquilo que é pequeno, aquilo que é o simples. Pastor, dá um exemplo. Por exemplo, quantos de vocês, ao entrarem para um ambiente eclesiástico, começou a pensar: eu não preciso de muito, eu não preciso de coisas grandes, eu só quero fazer aquilo que Deus tem para mim, eu só quero viver a minha vida normal, se trabalhar tá bom, ganhar meu dinheiro tá bom, e a gente vai se acostumando. Quando você chega na igreja, você deseja os dons espirituais, você deseja viver o sobrenatural de Deus, você deseja coisas grandes, mas quando as coisas não vão acontecendo, você vai se conformando com a realidade. É assim mesmo, a minha meta é tocar num culto, e depois que eu tocar ou pregar num culto, uau, cheguei onde eu queria. E o nosso coração vai se afastando de viver coisas grandes e
coisas poderosas com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É difícil você entrar numa roda de pessoas e começar a conversar e perceber as pessoas tendo uma ambição santa de querer viver coisas grandes. É difícil você entrar num ambiente da igreja e olhar uma roda de pessoas conversando sobre quais são os próximos livros que você vai escrever e lançar. Nós temos dificuldade de falar sobre coisas grandes porque nós nos conformamos com coisas pequenas demais. Nós olhamos para esse espaço e nós nos conformamos, tá bom já, para que ir para um lugar maior? Irmão, eu creio que em breve nós iremos sim viver coisas maiores, e esse lugar aos meus olhos já está pequeno demais para nós. Ah, pastor, mas para quê? Para que pensar grande? Para que pensar em coisas maiores? Meu irmão, nós precisamos entender que a igreja, ela nunca nos limitou a pensar em coisas pequenas. Nós não podemos estar limitados em pensar em coisas pequenas, mas isso vem muito daquilo que fomos criados e daquilo que foi formado dentro do nosso coração. E nós nos limitamos, nós nos conformamos. Nós aceitamos viver abaixo daquilo que Deus tem para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? E por que nós vivemos assim? Porque o ser humano, ele é facilmente adaptável. Nós aprendemos a nos acostumar. Nós nos acostumamos com algumas circunstâncias da vida. Quer um exemplo do que se acostuma fácil? Com cheiro ruim. Sabia que você se acostuma com o cheiro ruim se você permanecer dentro de um ambiente com cheiro ruim? Eu tinha um amigo na minha infância que todas as vezes que a gente ia na casa dele lá jogar videogame, na hora que ele abria a porta da casa dele, saía um cheiro muito estranho. Assim, um cheiro muito, muito ruim. Era o cheiro assim da casa dele. Todo mundo fala, nossa, cheiro da casa do fulano. E quando a gente ia lá, jogava videogame, ficava lá, com o tempo que nós estávamos dentro da casa dele, o cheiro desaparecia, a gente se acostumava. E a gente nem percebia que estava cheirando. Se você viver num ambiente que tem um cheiro ruim, facilmente você vai se adaptar. Quer uma outra realidade que você se adapta facilmente? Localização, ambiente. Você se adapta. Se você sair daqui agora e for morar em outro país, você vai se adaptar àquela cultura, àquela nação, àquela alimentação, você vai se adaptar. Não significa que você vai gostar, mas você vai se adaptar. Nós nos adaptamos com barulho. Eu morei a minha vida inteira na Vila União. Quem conhece Vila União? Aleluia. Todo mundo, vocês vieram toda a Vila União? Não. Mas ali, e eu morava num condomínio que ele era colado com a Bandeirantes, condomínio Rio de Janeiro. Então ele é colado com a Bandeirantes. Eu morei 21 anos lá. E para quem não sabe, o barulho da pista, toda noite, na hora de dormir, passava caminhão, carro, não parava a pista ali. E tinha algumas madrugadas que estourava pneu no meio da pista, e fazia um barulhão, um estrondo. Irmão, dormia tranquilamente, porque 21 anos ouvindo a mesma coisa toda noite, você se adapta. Se você dormir com uma pessoa que ronca, cadê os maridos que roncam aí? Olha ali, ó, já estou vendo, já apontando ali. No começo você vai falar assim, eu vou morrer, eu não vou aguentar essa vida. Ou eu morro, ou eu mato esse cara, ou eu mato essa mulher, não vou aguentar. Mas com o tempo, você vai se adaptando. O ser humano facilmente se adapta a uma realidade. Qual é o grande problema? Nós nos adaptamos a viver uma vida abaixo daquilo que Deus tem para nós. Nós nos adaptamos em aceitar que até onde chegamos aqui é o suficiente, e nós limitamos o poder de Deus. E eu não estou falando somente de questões financeiras, eu estou falando do seu chamado, eu estou falando das promessas que Deus liberou sobre a sua vida, eu estou falando dos sonhos que Deus sonhou com você, dos planos e projetos que Deus tem para a tua vida. Mas a circunstância que você está vivendo te fez acreditar que o evangelho é limitado, que Deus não tem poder, e de que a realidade do que Deus tem para você é somente até aí, porque quando passa daqui, não é Deus, é coisas humanas, é a tua força, é Deus não se agrada disso, e nós começamos a nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos diante de um texto aonde os servos do profeta disseram, não foram servos do mundo, não foram servos perdidos, não foram servos que estavam na destruição, eram servos de Deus. Servos dos profetas olharam e falaram, está pequeno demais para nós, Deus tem algo maior para as nossas vidas, está pequeno demais para nós, mas existe um Deus que é Deus de coisas maiores.
É comum você conversar com pessoas dentro da igreja hoje e falar: e aí, o que você projeta para 2026? Ah, sei lá, estou na dependência de Deus. Ah, o que Deus quiser tá bom, pastor. Nós já não sonhamos mais, nós já não acreditamos mais, nós nos conformamos, estabelecemos a nossa casinha no ambiente e tá bom. Não quero mais, não quero viver coisas maiores, não quero orar, expulsar demônios, não quero impor as mãos e aqueles que estavam enfermos saírem andando. Nós nos esquecemos das grandes coisas que Deus tem, conformados. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está querendo dizer é: não deixa o sistema que você vive diminuir a mentalidade que você tem em relação às coisas que Deus tem para a tua vida, irmão. Se conformou com o casamento: ah, pastor, é assim mesmo, a gente briga todo dia, mas está tudo bem, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. Não se conforme. Pessoas conformadas dentro da igreja. Aprenda uma coisa: o diabo não tem poder para destruir a tua vida, mas ele tem poder para lançar setas na tua mente e fazer você viver abaixo daquilo que Deus tem para a tua vida. Conformidade. O diabo vai contaminando o nosso coração, dizendo: não, isso não é para você não, esse projeto não é para você não, esse sonho não é para você não, essa igreja não é para você não, esse ministério não é para você não, esse casamento não é para você. E começamos a viver abaixo. O texto está dizendo que são homens de Deus que estão olhando e dizendo: está pequeno demais para nós. Não é o ímpio, não é o empresário que está no mundo, não é o CEO da empresa X. Quem está falando aqui são homens de Deus, profetas de Deus. Deus pode levantar profetas ainda nessa casa para dizer: está pequeno demais, e nós vamos sim avançar para coisas maiores. Porque o que Deus tem para você é maior. E aqui não é palavra coach, não é palavra de autoajuda, não é palavra de... quem mais que fala? Prosperidade. É o Evangelho que te levanta, é o Evangelho que te motiva, é o Evangelho que te faz acreditar que quando tudo estava perdido, Deus apareceu e mudou a realidade para nos levar a viver coisas maiores. Maiores. José do Egito, ele sonhou grande. Gênesis 37, do verso de número 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Sonhos maiores, irmão. Projete algo maior para a tua vida. Sonhe coisas maiores. Pega papel e caneta e começa a anotar: em 2026 eu vou fazer isso, eu vou viver isso, eu vou pregar o Evangelho, eu vou visitar outras nações, eu vou anunciar a palavra de Deus, os enfermos serão curados, casamentos serão restaurados, através da minha vida milagres vão acontecer, porque eu quero viver coisas maiores. Coisas maiores. Ah não, pastor, aqui tá bom. Ai, o carro que eu tenho tá bom, a vida que eu tenho tá bom, o salário que eu tenho tá bom, o ministério que eu tenho tá bom. Coisas maiores, irmão. Tá pequeno para você. Tá pequeno para aquilo que Deus projetou você para viver. Tá pequeno demais perto daquilo que Deus tem para a tua história. Tá pequeno demais para aquilo que Deus te chamou para viver nessa terra. Tá pequeno demais. Você já ultrapassou aquilo que Deus tem para a tua vida. Já ultrapassou, então avance. Sai da beira, sai do raso, vai para águas mais profundas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? A Bíblia vai falar sobre Daniel, Daniel capítulo 6, verso número 3. Ora, Daniel se destacou, fala comigo, destacou. Mais uma vez, destacou. Ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Onde foi que você aprendeu essa teologia de que você tem que ser o menorzinho, o pequenininho, de que nada presta, de que você é só o vermezinho de Jacó, no sentido pejorativo da palavra? Quando Jesus chama aqueles que vão administrar a casa, Ele deposita talentos nas mãos deles. A um Ele dá 1 talento, a outro Ele dá 2, e a outro Ele dá 5. E Ele diz assim: a cada um eu estou dando conforme a sua capacidade de administrar.
Irmão, você precisa se aperfeiçoar, você precisa avançar. Daniel foi colocado entre os maiores, a ponto de ser escolhido para poder governar sobre todo reino. José teve sonhos maiores, a ponto de ser chamado governador do Egito. Aonde é que você vai ficar colocando limites dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, sendo que Deus disse que você vai viver coisas maiores? Para de se conformar. Neemias capítulo 2, verso número 17, então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos, Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Um homem chega diante de toda uma nação e diz, vem, juntos nós vamos reconstruir todo o negócio aqui. Será que existem homens e mulheres como Neemias aqui hoje? Irmão, o que distancia você daquilo que Deus quer te levar para viver é a sua fé. A sua fé de acreditar que você vai acessar aquilo que Deus falou que você acessaria. Os servos dos profetas olham e falam assim, Eliseu, está pequeno demais aqui. Está na hora de você começar a profetizar dentro da tua casa, andar pelo teu apartamento, andar por dentro da tua casa e falar assim, Senhor, está pequeno demais, porque aqui vai ser um lugar onde o Senhor me colocou para poder receber pessoas dentro da minha casa e pregar o Evangelho, e aqui onde eu estou, está pequeno demais, leve-me para lugares maiores. Senhor, o carro que eu tenho está pequeno demais, o Senhor vai me dar um carro maior, para eu poder dar carona para as pessoas irem para a igreja, para poder viajar, para eu poder trazer e colocar Bíblias dentro do meu carro e distribuir para pessoas, para que pessoas possam receber o Evangelho. Então, Senhor, muda a minha história, porque aqui está pequeno demais. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, meu Deus do céu? Está pequeno demais. Está na hora da gente começar a ampliar a nossa visão, irmão. Segundo Reis capítulo 6, verso número 2, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. E Eliseu disse, podem ir. Há uma liberação do céu para a tua vida hoje, há uma liberação de um profeta de Deus para a tua vida hoje. A palavra que Deus tem para a tua vida é, pode ir, porque aquilo que Deus tem para a tua vida vai acontecer. Pode ir, irmão, pode voltar a sonhar, pode voltar a acreditar, pode pegar o machado, pode começar a cortar, pode fazer a obra, pode começar a empresa, pode empreender, pode fazer, pode dar um passo, pode ir, porque aquilo que está sendo liberado do céu para a tua vida vai acontecer, pode ir. Amplia a tua visão, irmão. Pastor, estou com medo de casar. Então existe uma palavra para você hoje, pode ir, pode casar, porque Deus vai trazer o recurso, teu casamento vai ser lindo, vai ser o mais lindo contado dentro da tua família, e todos que estarão lá verão a glória do Senhor naquele lugar. Pode ir, irmão. Pode abrir empresa, pode começar dentro da tua casa, pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Pode ir. Aprenda uma coisa, irmão, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito extraordinário. Existem coisas que são estratégias humanas, mas existem coisas que são validação do céu. Você pode ter as melhores estratégias humanas, mas se o céu não validar, tem coisas que não acontecem. Agora você pode ser o pior nas estratégias humanas. Se você tiver uma palavra que parte do coração de Deus, algo extraordinário começa a acontecer na tua vida. É por isso que Deus pega aqueles que eram pequenos e coloca em lugares grandes, porque quando a validação do céu desce, algo é transformado na tua vida. É por isso que o Lucão ministrou aqui sobre Ana. Ana chega diante do templo e ela começa a chorar, a clamar. Ela começa a chorar ali na presença do Senhor. Então o profeta Eli se levantou e disse: Ana, para de chorar, porque aquilo que você veio buscar, Deus já liberou sobre a tua vida. Validação do céu, acontecimento na terra. Validação do céu, acontecimento na terra, irmão. Às vezes você precisa de uma palavra de Deus. Às vezes o que está precisando dentro do teu coração é Deus dizendo: pode ir que eu estou contigo, pode ir que o milagre vai acontecer, pode colocar o pé que a água vai abrir, pode colocar a mão que o milagre vai acontecer. Pode ir. O que falta dentro de nós é a semente da fé ser lançada no nosso coração, algo começar a brotar dentro de nós e os milagres de Deus começar a acontecer, irmão. Falta fé, falta posicionamento, falta acreditar que aquilo que Deus disse vai acontecer, mas nós nos conformamos com a realidade que vivemos, estamos conformados de saber, não vai acontecer, vai ser sempre assim. Não vai, irmão. Deus está liberando uma palavra sobre você hoje. Amplie a tua visão,
Para 2026, comece a ampliar a tua visão, porque aquilo que Deus começou a colocar dentro do teu coração, já é realidade no céu. Amplia a tua visão, porque o milagre vai começar a acontecer dentro da tua casa. Teu marido vai estar pregando o evangelho dentro da igreja. Você vai ver os seus filhos descendo as águas. Amplia a tua visão. Não, pastor, mas eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de acreditar. Não é sobre isso. Para de ser conformado, irmão. Começa a ser um inconformado dentro da casa do Senhor. Eu não vou aceitar a palavra de destruição, eu não vou aceitar viver abaixo daquilo que Deus tem para mim. Não, pode ir. Existe uma palavra de validação do céu sobre a tua vida. Pode ir, porque Deus vai fazer milagres. Ontem eu fui chamado de última hora para ir num culto e falar para mim, vem para cá, você precisa estar aqui e tal. E eu peguei o carro, fui para esse culto. Chegando nesse culto, me colocaram para sentar na primeira cadeira. Sentei lá, fiquei quietinho na minha. E de repente a palavra começou a ser liberada. E o profeta desceu até mim e ele liberou uma palavra sobre mim. Aprenda isso, liberação do céu faz com que coisas no natural comecem a acontecer. Você ainda não tomou posse daquilo que eu estou falando aqui, ou porque você não crê, ou porque você ainda não entendeu qual é a dimensão espiritual sobre a terra. E o profeta falou para mim o seguinte: pega o papel e caneta e comece a escrever tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sente que Deus tem para a tua vida. Escreva, 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 porque tudo que você colocar nesse papel, Deus está entregando na tua mão em 2026. E na minha cabeça e no meu coração, não tive nem tempo de escrever, mas eu pensei em uma coisa eu pensei. Eu pensei em outras coisas durante o momento, mas uma coisa eu pensei, não deu nem tempo de escrever. Hoje eu estava chegando em casa, meu telefone toca. Pastor, tem uma pessoa que quer te conhecer, precisa falar com você, você consegue vir para cá agora? É um assunto muito sério, muito importante. E quando eu cheguei naquele lugar, eu me conectei com uma pessoa hoje, que provavelmente pode mudar a história da minha vida. Por causa de uma palavra que sai do trono de Deus, irmão. Algumas coisas começam a ser alteradas no teu destino. Uma palavra, a palavra do profeta foi: pode ir porque vai acontecer. Nadir, pode empreender, pode ir, mesmo que pareça que seja impossível, pode ir porque Deus está com você. E a sua faculdade vai ser paga através de todos os recursos que Deus vai colocar na sua mão. Pode ir. Uma palavra, irmão. Uma palavra, basta uma palavra do trono de Deus e toda a nossa história é alterada. Uma palavra, pegue o papel e a caneta e comece a escrever. Uma palavra, e de repente, em menos de 24 horas, o telefone toca e Deus realiza uma conexão que eu nunca imaginei acontecer na minha vida, rápido demais. Quantos conseguem crer que Deus está falando com você hoje? Para mim 2025 já tinha acabado. Vou viajar semana que vem, ritmo de férias. E de repente, é como se uma ligação mudasse todo o ano da minha vida. Uma ligação, uma palavra, mudou todo o diagnóstico do meu ano inteiro. Por causa de uma palavra, por causa de uma ligação. Quero profetizar sobre a sua vida. Deus pode fazer ainda esse ano aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano algum. Deus pode fazer hoje na tua vida, se você simplesmente crer no teu coração e deixar a semente da fé brotar dentro do teu coração. Milagres podem acontecer na tua história permanentemente. Aquilo que você não imaginava, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Pastor, o que eu preciso fazer? Amplia a sua visão. Isaías 54, verso de número 2 vai dizer: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua habitação, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas. O que o profeta está liberando aqui é uma palavra para o povo dizendo: ei, alargue as tendas, irmão. Porque aquilo que Deus vai fazer é grande, então já esteja preparado para o milagre que vai chegar, já esteja pronto para aquilo que Deus vai fazer. Não impeça quem? Não impeça Deus de realizar aquilo que Deus tem poder para realizar. Deus está no céu dizendo: é um movimento seu que eu dou ordem aos anjos, é um passo seu que eu começo a liberar destino, é um passo, é uma palavra sua que os anjos começam a descer, milagres começam a acontecer. Uma palavra. Pastor, se isso que está escrito é para nós, por que não vivemos?
porque assim como o cheiro ruim, assim como o ambiente barulhento, a gente aprendeu a se conformar na mornidão do culto. Se acostumamos com as palavras que ouvimos, se acostumamos, deixamos de acreditar, olhamos para a circunstância que estamos vivendo e achamos que vai ser sempre assim, está tudo bem. Não, é porque no meu casamento sempre foi assim. Não vai ser sempre assim. Deus vai fazer diferente, Deus vai mudar a realidade. Eu não aceito, eu não me conformo, eu não quero. Aonde estão os profetas de Deus? Aonde estão os servos do Senhor para se levantar dentro de casa e dizer: aqui não, Satanás, eu não aceito que meu casamento acabe, eu não aceito. Onde estão os homens e as mulheres de Deus que vão se colocar de joelho e começar a orar e falar assim: eu não saio daqui enquanto o milagre não acontecer? Amplia a tua visão, irmão. Porque sabe qual é a coisa mais triste para um pai? A coisa mais triste para um pai é quando o seu filho olha para você e não acredita que você tem poder para fazer algo na vida dele. Você acha que a Annalise pergunta para o Igão se ele tem dinheiro para comprar fralda? Papai, vou segurar hoje. Por quê, filha? Porque está acabando a fralda, eu vou ficar segurando. Irmão, não quer nem saber. Eu acho que ela puxou pro Igão também, porque olha, a menininha é bigode na fralda. Você acha que a Radassa olha para mim e fala assim: estou diminuindo na mamada. Por quê, filha? Porque eu estou preocupada de acabar o leite, papai não ter dinheiro para comprar. Você acha mesmo que aquela gordinha economiza? Irmão, a menina está pesada demais. Imagina se o Davi olhar para mim e falar assim: pai, ele quer uma pista do dinossauro da Hot Wheels. Sabe quanto custa a pista do dinossauro da Hot Wheels? R$1.300. Se Deus falou no teu coração, já me procura no final do culto, aleluia. Você acha mesmo que o Davi pega de 1.300, olha e fala assim: acho que meu pai não tem condições? Eu ia falar: nossa, tu és profeta, menina. Você acha que ele faz isso? Você acha que ele vai no carrinho de R$5,90 e fala assim: pode ser só o carrinho, papai? Papai tá duro? Não. Eu quero a pista do Hot Wheels do dinossauro. Todo dia, irmão, toda hora. Foi no shopping hoje, pediu até pro Papai Noel. O moleque quer a pista do Hot Wheels do dinossauro. Você acha que eu fico feliz ou triste com isso? Eu fico triste porque eu não estou no momento, mas eu fico feliz porque meu filho acredita que eu tenho condições. Né, Bia? Turtur não quer os dinossauros lá? Os nossos filhos não querem saber se a gente tem condição. Os nossos filhos sabem que se eles pedirem, nós vamos fazer de tudo para dar. Sabe qual é a chateação de Deus conosco? É porque nós não conseguimos mais acreditar que Deus tem poder para fazer aquilo que Ele disse que faria lá atrás. É por isso que a maior treta de Jesus com os discípulos nunca foi o pecado. Jesus nunca teve problema com um pecador na Bíblia, irmão. Vocês conseguem ver e achar um versículo onde Jesus olhou e teve problema com alguém por causa do pecado? Sabe com quem Jesus tinha problema na Bíblia? Com aqueles que tinham falta de fé. Porque por falta de fé, eles anulavam ou diminuíam a glória de quem Deus era. Deus não está chateado com você. Não, vai que vira um corte. Deus fica chateado quando você peca, amém? O pastor falou que Deus não fica chateado com o meu pecado. Fica sim, sem vergonha. Porque eu estou contextualizando e explicando que o que deixa Deus irado é quando você não tem fé para crer que Deus pode fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, não tem como agradar o coração do Senhor quando não há fé em mim. Quando eles olham para o profeta, eles estão dizendo assim: nós vamos para lugares maiores, nós vamos cortar árvores, nós temos uma estratégia, nós temos uma visão, ali nós vamos ampliar, ali nós vamos construir, nós vamos fazer coisas grandes. Profeta, o Senhor nos abençoe. E ele fala: pode ir.
Existe uma palavra liberada para você, pode ir, irmão, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Traga à memória aquilo que te dá esperança, resgata as memórias das promessas que Deus fez sobre a tua vida, todas elas, Deus vai cumprir uma por uma. Amplia a tua tenda. Mas aqui é um dos versículos mais importantes, 2 Reis capítulo 6, verso de número 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: "Ah, meu senhor era emprestado." Aqui é uma parte do texto que vai nos ensinar que ter fé somente a fé não vai te sustentar no dia mal, irmão. Somente ter visão não vai sustentar você no dia mal. Somente querer ampliar as coisas não vai sustentar você no dia mal. Em todo o processo haverá circunstâncias e situações difíceis. Ah, mas eu planejei isso, eu achei que ia dar certo, eu achei que seria assim, e de repente deu tudo errado. Quantos já viveram isso na vida? Você fez um plano, e quando você fez o plano, você foi seguindo por esse plano, e depois você viu, deu tudo errado. Quem já passou por isso? Irmão, quando nós alugamos esse espaço, aqui são 2 salões, não sei se você sabe, mas são 2 espaços, são 2 prédios. E qual era a minha ideia? A minha ideia era que a gente viesse quebrando toda essa parede daqui, ó, da parede preta, até o final nós íamos quebrar tudo, e nós íamos arrancar a galeria ali de cima, e eu ia colocar um telão grandão aí, ó, bem nessa lateral aí, ó, e a igreja ia ser toda assim, ó, de laterais assim, entendeu? Aqui atrás ia ser a minha sala, e aí eu ia colocar um vidro aqui para eu conseguir ver, e ia ter cadeira em tudo aqui, ó. Essa era a minha visão. E eu falei: nossa, estouramos no norte, pegamos o melhor salão, etc e tal, a gente vai voar, tal. Minha visão, ampliando a visão, vamos trabalhar. Na hora que a gente quebra a primeira parede, eu vi que tem 1, 2, 3, 4, 6 vigas segurando a parede ali. Ah, traz o engenheiro, trouxe o engenheiro falou assim: se arrancar a viga, cai o teto. Eu falei: nossa, irmão. Eu lembro que eu sentei aqui e eu fiquei assim: nossa, como é que nós vamos fazer uma igreja assim? Nada a ver. Aí tinha aquela parede ali que fazia um L, né, assim, né? Misericórdia L não, mas fazia uma curva. Eu falei: o que a gente vai fazer aqui? As pessoas no canto não vão conseguir me ver. Se eu for pregar para cá, ninguém vai ver. Se tiver a piscina aqui, ninguém vê batismo. Irmão, no meio do caminho é comum acontecer coisas que fugiram do nosso controle. Mas ainda que aconteçam coisas que fugiram do nosso controle, nada foge do controle de Deus. A igreja, na minha cabeça, era para o altar ser ali, e aqui ser as cadeiras em volta. Na minha cabeça, no meu planejamento era de uma forma, mas no coração de Deus e no planejamento de Deus, famílias estão sendo salvas nesse lugar, casamentos estão sendo restaurados nesse lugar, o propósito e o projeto de Deus está acontecendo nesse lugar, porque ainda que fuja do meu planejamento, nunca fugiu do planejamento de Deus. No percurso algumas coisas acontecem, o machado se descola da madeira, o ferro solta. No percurso você está demandando a tua energia e de repente tudo dá errado. No percurso algumas coisas ruins acontecem. É normal algumas coisas ruins acontecerem, mas isso não pode roubar do meu coração o projeto inicial que Deus colocou dentro de mim, irmão. Eles não olharam e falaram assim: ah, meu Deus, deixa o machado aí, vamos embora, depois eu compro outro, vamos voltar para aquilo que era pequeno, vamos voltar para a vida que vivíamos antes. Não, eles não fizeram isso. Ainda que tivesse soltado o machado, eles ainda assim clamaram: profeta, me ajuda, por favor, eu preciso de um milagre. Irmão, tem pessoas aqui que começaram o plano de Deus, mas de repente chegaram no ponto de clamar ao Senhor: Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso de um milagre. Quando o ferro sai da madeira, representa uma desconexão. É comum, enquanto você entrar em alguns projetos, algumas desconexões acontecerem na sua vida, irmão. Nem todo mundo que começou com você no início vai estar com você no final daquilo que Deus colocou na tua mão. Mas porque algumas pessoas se desconectaram, você quis parar. Aprenda uma coisa: o projeto que Deus colocou na tua mão é para você e não para todo mundo. O projeto que Deus depositou sobre você é para você. Então não deixa as frustrações parar você. Ah, pastor, estou chateado. Por quê? Porque o fulano era para estar comigo e agora a gente não está mais junto. Eu tinha uma sociedade e agora ela se desfez. Tal pessoa começou a igreja e saiu da igreja. Irmão, desconexões são naturais na vida.
O que não morre o propósito inicial que Deus colocou dentro do nosso coração. Isso aí vai permanecer. Mas no processo, desconexões acontecem. Você estava trabalhando numa empresa e agora você parou de trabalhar nela e começou a trabalhar em outra empresa, e está tudo bem. Como diz as blogueiras, e está tudo bem. Segue a vida, irmão. Mas o sonho, o chamado, o propósito, ele não morre dentro do nosso coração. O sonho, o chamado, o propósito, ele permanece. Amizades pode ser que acabem no processo, mas o plano, o propósito e o chamado de Deus não morre no processo. A outra coisa que vai dizer é que quando soltou o ferro, ele caiu na água e ele afundou. Fala comigo, afundou. Parece que tem momentos da sua vida que está afundando, irmão. Tem sensações que fazem você afundar, sentimento de que nada vai dar certo. Sentimento de estar numa escuridão, de estar num ambiente que eu tinha uma palavra e agora eu não enxergo mais. A sensação é de afogamento, a sensação é de que está faltando ar. A sensação de muitos é de que nada vai dar certo. Porque o ferro se soltou e afundou. Fala comigo, afundou. Afundar significa desaparecer do ambiente visível para todos. É ir mais para baixo, é ir mais para o fundo. A sensação de muitos aqui é essa: eu tinha uma palavra, eu tinha um propósito, eu fui chamado para uma missão, e agora eu me sinto longe, eu me sinto distante, eu me sinto afundado. É como se eu não enxergasse mais nada. É como se eu não visse mais nada. Pastor, é como se eu estivesse distante. Eu comecei o ano com uma palavra no meu coração, eu comecei o ano com todo empenho, eu ampliei a minha visão, eu achei que as coisas iam acontecer, eu achei que eu ia avançar, mas a sensação é que todo mundo se desconectou de mim, que o trabalho que eu sonhava acabou, que os amigos foram embora. A sensação é de alguém que está afundando e não tem ninguém para me puxar para cima. Momentos ruins acontecem, mesmo com aqueles que têm propósito, irmão. Então eles clamam ao profeta. E o profeta libera uma palavra, e essa palavra eu quero liberar sobre a sua vida hoje. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 6. O homem de Deus perguntou, aonde caiu? Vira para quem está do seu lado e fala assim, onde você caiu? Qual foi o momento que você caiu? Pergunta para ele, aonde foi que você caiu? Aonde foi que você afundou? Pergunta aí, onde foi? Onde foi que tudo você quis parar, desanimou? Qual foi o momento? Identificar o local que você caiu é muito importante. Por isso que Apocalipse vai dizer, lembra-te de onde caiu, volte lá, restaure e retorne ao primeiro amor. É porque quando a gente está caminhando, vai desanimando, a gente vai cansando, irmão. Há 2 meses atrás, pessoas que estavam aqui já não achavam que estariam até dezembro, e hoje você está aqui. Porque você precisou voltar onde você caiu, você precisou ser levantado de novo. Mas olha que interessante o que ele fala. Aonde que caiu? Eles mostram. E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Repita comigo, Eliseu cortou um pedaço de madeira e jogou naquele lugar, fazendo o ferro flutuar. Aqui está falando sobre um pedaço de um galho. Em algumas outras traduções vão falar um pedaço de madeira. Repita comigo, madeira. Quando ele pega a madeira e joga no local, a Bíblia vai dizer que quando a madeira bate na água, aquilo que estava afundado subiu. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que em um momento onde toda a humanidade estava afundada, onde toda a humanidade estava perdida, alguém foi colocado no madeiro, e esse alguém que foi colocado no madeiro fez todos nós que estávamos afundados começar a submergir, começar a se levantar. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, irmão, que quando você sentir que as forças foram embora, quando você sentir que nada está dando certo, um madeiro virá sobre. Esse madeiro, quando tocar sobre as águas, vai ser como a mão de Jesus esticando para Pedro e levantando Pedro, dizendo, levanta Pedro. Irmão, quando tudo parecer que não faz sentido, se lembre daquele que foi colocado no madeiro por você, porque aquele madeiro foi aquilo que foi responsável por crucificar o nosso Senhor Jesus e fazer com que hoje eu e você estivéssemos aqui dentro desse lugar. Foi no madeiro que ele foi crucificado, e por causa daquele pedaço de madeira, hoje nós estamos aqui, por causa daquele sangue que foi derramado naquele pedaço de madeira, hoje estamos aqui, por causa do Cristo que ressuscitou naquele pedaço de madeira, hoje nós estamos nesse lugar. Ele falou
quê? Pega um pedaço de madeira e joga dentro da água, porque eu sei que vai chegar um tempo onde muitas pessoas estarão desanimadas e a única coisa que elas precisam fazer é olhar para a cruz. E quando eu olhar para a cruz, eu sei que Jesus tem poder para mudar a minha vida. Olha para a cruz hoje, irmão. Olha para a cruz. Quando tudo perdeu o sentido, quando a tua visão começar a se abaixar, quando você achar que já não tem mais forças, você só precisa de uma coisa: olha para a cruz. Olha para a cruz. A cruz tem poder para transformar a tua vida. A cruz tem poder para mudar a tua história. Não largue a tua cruz, não abandona a tua cruz. Permanece firme, crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo, precisamos permanecer. Porque quando olhamos para a cruz, nós nos lembramos, trazemos a memória de que Jesus morreu por nós, ressuscitou, mas Ele vai voltar para levar a tua noiva para estar com Ele. Ainda há esperança. A esperança da glória é que Ele virá. Jesus virá e nós estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança, irmão. Não foi em vão a morte dele. Sabe o que o profeta está fazendo? Ele pega um pedaço de madeira e joga na água, e aquilo que estava afundado começa a subir. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui hoje, mas essa palavra é uma palavra profética para a tua vida. A única coisa que você precisa hoje, irmão, é voltar para a cruz. Porque quando você voltar para a cruz, aquilo que estava afundado, aquilo que estava morto, aquilo que estava desconectado da tua vida, vai voltar a ter vida em nome de Jesus. Aquilo que parecia que está acabado, aquilo que parecia ser o fim da tua história, foi no madeiro que Cristo Jesus restaurou nossa vida e nos conectou com Ele de novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Verso de número 7, disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Está na hora de você se levantar, irmão. Quando tudo estiver difícil demais para você, olha para a cruz, olha para o Senhor Jesus. Eu não sei especificamente para quem é essa palavra, mas você só precisa de uma coisa hoje. Você só precisa de uma única coisa. Volta os seus olhos para a cruz. Volta os seus olhos para Jesus. Volta a sonhar com aquilo que Jesus disse que faria na tua vida, irmão. Volta. Volta à essência. Volta à simplicidade da cruz. Volta aquele primeiro amor de quando você se converteu e olhou para a cruz, e quando os seus olhos se deram com a cruz, aquele pedaço de madeira, você se lembrou da essência do Evangelho e você falou: Jesus, 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 Jesus. Só Jesus. Só Jesus pode mudar a tua vida. Só Jesus pode mudar a tua realidade. Só Jesus pode mudar a tua história, irmão. É só Jesus que pode ampliar as tuas tendas. É só Jesus que pode ampliar a tua visão. É só Jesus que pode te fazer acreditar, sonhar novamente. Só Jesus restaura um coração perdido, afundado, desanimado. Só Jesus. Só Jesus acende a esperança de que meu casamento não vai acabar. Só Jesus acende a esperança de que milagres ainda vão acontecer. É só Jesus que visita o enfermo no hospital e muda a realidade dele. É só Jesus, irmão. Se você se sente como a ponta do machado, sente que estava num grande projeto, mas de repente o golpe foi tão forte, o golpe que você recebeu foi tão forte que descolou, deslocou, você caiu e afundou. Existe um pedaço de madeira que foi jogado ali dentro daquela água para te trazer de volta a esperança de que Cristo foi crucificado, mas ressuscitou. Ainda há esperança para você. O golpe foi tão forte que descolou, mas a presença de Deus é tão grandiosa que vai te colocar de volta na tua posição. Estica o braço e pega. Estica o braço e pega essa palavra para você. Estica o braço e pega, conecta de novo e volta a fazer aquilo que você fazia anteriormente. Estica o braço e pega, conecta de novo no machado e continua fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, porque só a cruz tem poder de